Aleluia! Graças a Jesus! Mais um dia, Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, presta atenção comigo aqui. Palavra de Deus, consagra aí o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus, e toma posse da vitória em nome de Jesus, porque Deus é bom em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Ezequiel 37, 1 até o versículo 4, e vamos aqui para texto base Ezequiel, tá? Deus nos leva no mundo espiritual. Deixa Deus te levar no mundo espiritual. Presta bem atenção. Vamos lá. Lembra que a gente estava falando da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, já aconteceu lá no céu. Pedro, tudo que desligares na terra, haverá sido, já foi sido desligado no céu. O que a gente entende? Que as coisas acontecem primeiro na onde? No mundo espiritual. Então, se as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, querido, deixa Deus te levar para o mundo espiritual para as coisas acontecer, em nome de Jesus. Olha só, vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então presta bem atenção. Quem foi que levou? O Espírito. Ele saiu como? Em espírito. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar no mundo espiritual. As coisas acontecem no mundo espiritual, em nome de Jesus. Primeiro, né? As coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. Então, em nome de Jesus, permita que Deus te leve no mundo espiritual. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Presta bem atenção. Não é você que vai sozinho. Nós não somos de outro povo. Quem nos leva é o Espírito Santo. Deixa que ele vai te levar no mundo espiritual, naquilo que você precisa, e as coisas vão acontecer, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 2. E me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimo. Presta bem atenção. Primeira coisa, vale começou a descer. Já começa por aí a nossa história. Vale, Deus levou ele lá em espírito, certo? Ele estava em espírito. O que é isso? Ele estava tendo uma revelação de Deus. Querido, Deus vai te dar a revelação que você precisa, em nome de Jesus. Ó, vale. E me fez, e me pôs no meio de um vale. Então começou a descer, e me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimo. Irmão, não tinha nada bonito lá. Não tinha nada lindo. Não tinha nada interessante, nada atrativo. Era um monte de osso seco. Era uma coisa. Você consegue ter a visão disso? Um monte de crânio, de partes do corpo, os ossos do corpo. Um monte de. Você acha que era bonito? Não, não era. Algumas pessoas podem até ter medo de uma coisa dessa. Mas quem foi que levou? Foi o Espírito. Se o Espírito levou, ele sabe o que vai nos ensinar. Deixa ele te levar no mundo espiritual e as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, Deus está nos levando para uma nova fase. Presta bem atenção. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim, presta atenção, a situação era feia,
A situação não trazia nenhum atrativo. O Espírito Santo sabe aonde ele está nos levando. Em cada situação eu vou aguardar a direção de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar no mundo espiritual. E lá ele vai falar o que você vai ter que fazer. Versículo 5: assim diz o Senhor, Deus a esses ossos: eis que farei entrar vós espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Chega nesta situação e começa a declarar a vitória, começa a profetizar. Você está entendendo na onde você está? Deixa eu te... presta atenção. Em nome de Jesus, você que pode, fecha o olho aí agora, em nome de Jesus. Creia comigo, creia, vamos crer junto. Fecha o olho aí agora. Em nome de você que pode, você que não pode, não fica, continua o que você está fazendo aí. Presta atenção. Imagina o vale. Imagina Deus te levando em espírito, na onde você precisa ir. Qual é a situação? O que você precisa entender? Em nome de Jesus, começa a profetizar e a declarar vitória. Presta atenção. Ele não levou, ele não. Sabe aquela parte que o Senhor leva as ovelhas lá em verdes prados? Não, não era em verdes prados que ele estava, não era em águas tranquilas que ele estava, não, era num vale feio de doer. Eu imagino que isso aqui deveria ser feio de doer, mas Deus falou, profetiza, e na hora que ele começou a profetizar, as coisas aconteceram. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Deus nos leva no mundo espiritual para profetizar, para que as coisas aconteçam. Essa história que Deus fala assim, eu não poderei fazer como fiz com esses ossos, casa de Israel. Deus nos dá a direção para profetizar no mundo espiritual. Deixa eu te falar, mais uma vez, quem te leva no mundo espiritual é Deus. Ele vai te levar em nome de Jesus e você vai saber o que fazer em nome de Jesus. Tá prestando atenção comigo? É com você, em nome de Jesus. Você está crendo nessa mensagem? Você já creu já. Então continua crendo em nome de Jesus. Deixa ele te levar. Deixa ele te levar em espírito, em nome de... Você não vai enxergar nada aqui nessa terra. Nessa terra nós passamos por lutas e desafios e Deus nos dá livramento e nos abençoa, mas é só isso, não vai passar disso. Vão viver as grandezas de Deus, a intervenção de Deus, mas vai sempre ser isso. Deixa ele te levar no mundo espiritual para você saber o que fazer em nome de Jesus. Ele vai te dar a oração que você precisa orar em nome de Jesus. Ele vai falar o que você precisa falar em nome de Jesus. Presta bem atenção. 2 Reis 6,15. E o servo do homem de Deus levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Querido, ali estava cercado de cavalos e carros. Presta atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, esse menino não sabia o que fazer, porque ele não estava enxergando. Deus nos leva no mundo espiritual em nome de Jesus e nos mostra o que fazer. E disse-lhe, ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O que esse profeta está falando? O que esse homem está falando? O que esse homem de Deus está falando? Irmão, ele vai te levar no mundo espiritual, e lá no mundo espiritual você vai profetizar em nome de Jesus. Como é que é isso? Entra na presença dele agora em nome de Jesus e começa a clamar, começa a buscar. Versículo 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Querido, deixa ele te levar no mundo espiritual agora para você enxergar as grandezas, para você enxergar o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Deixa ele abrir os seus olhos para que você profetize em nome de Jesus. Estava lá no vale, não era uma coisa feia? Como é que era essa situação aqui que o Eliseu estava vivendo? Estava quietinho, não é? Levantou cedo, como se levantava de manhã. Acho que eu vou molhar umas plantinhas aqui. Eu vou dar aquela espreguiçada. Meu pai, quando ele deu aquela espreguiçada,
O lugar estava cheio de cavalo. Querido, ele preocupou na hora. Deixa eu te falar, a gente é ser humano, a gente preocupa, mas mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Deus abre a nossa visão, ele nos leva no mundo espiritual para enxergar as grandezas dele. Presta bem atenção. Atos 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentou um homem da Macedônia, ele rogou, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o evangelho. Querido, você não está entendendo. Ele nos leva no mundo espiritual e nos dá a sabedoria que nós precisamos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mundo espiritual de novo, em nome de Jesus. Aqui é físico com espiritual, porque Jesus estava no deserto mesmo. Mas aconteceu um monte de coisa lá. Por quê? Porque Deus nos leva para o mundo espiritual para que nós possamos ser habilitados. A sua habilitação acontece no mundo espiritual. A nossa habilitação acontece no mundo espiritual. O que ele está te levando? Se você vê um monte de coisa feia lá, os ossos, os crânios lá, as caveiras, aquela coisa, você fala assim, e agora? O que eu faço nesse negócio aqui? Foi Deus que me trouxe aqui, e agora? Profetiza. Começa a profetizar desde já, em nome de Jesus. Ah, mas Senhor, o que eu faço agora? Ó, tá cercado aqui, não sei para onde eu vou. Calma, filho. Mas são os que estão conosco, os que estão com ele. O que é isso? Deus nos dá descanso, filho. Vou abrir os seus olhos para você ter descanso, ter paz. Porque às vezes você está agoniado. Deus abre os nossos olhos, porque ele nos leva no mundo espiritual. E o que eu preciso entender? Ó, vou para lá, vou para um lado, vou para o outro. E o Espírito Santo impedindo, o negócio tá... Não estou entendendo o que está acontecendo e tal. Irmão, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo impediu ele, mas ele estava vendo que estava tendo os obstáculos. Mas ele não estava entendendo. Quando conclui o versículo que Deus dá a revelação para ele, ele entendeu que não era para lá, e que era Deus que estava trabalhando naquela situação, não era uma articulação das trevas. Era Deus mesmo fazendo as coisas ali. Querido, Deus não vai te deixar perdido, não. Os que confiam no Senhor não serão confundidos. Você confia no Senhor? Você não vai ser confundido nem decepcionado, porque Ele é fiel conosco, em nome de Jesus. Ele vai vai te dar a visão, a revelação que você precisa. E eu não vou falar mais nada, não, porque Ele vai falar com você em nome de Jesus. Bora orar. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, papai. Eu peço a Ti, Senhor, é o Senhor que nos leva no mundo espiritual, Pai, para profetizar. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção, nós declaramos a vitória, nós declaramos o Espírito do Senhor nessa situação, Jesus. Ô Pai, às vezes nós somos cercados por situações naturais e humanas, meu Deus. Guerras, batalhas humanas. Mas o Senhor nos dá a vitória lá no mundo espiritual, Pai, com cavalos e carros de fogo. Abre, Pai, os nossos olhos para enxergar em nome de Jesus. Deus, nós precisamos da revelação do Senhor. É a tua palavra que está dizendo. Nós precisamos, Deus, de saber o que fazer, como orar. Nos dá a revelação que nós precisamos, em nome de Jesus. Espírito Santo, está tudo na tua mão, conduz aí, mesmo que seja para o deserto, Pai, para ser tentado pelo diabo, conduz, Pai, porque se o Senhor conduzir, nós teremos vitória. E no final das contas, nós viveremos e veremos a bênção do Senhor depois disso tudo. Ô Pai, abençoa aqui cada um que está comigo. Dá direção, opera com o teu poder, opera na vida do meu irmão. Ô Senhor, opera na vida da minha irmã agora, Deus, que está muitas vezes preocupada com o que está acontecendo, Senhor. Ô Deus, o mundo espiritual é vivo, Pai. Opera com o teu poder na vida dela nesta hora, Pai. Nós declaramos a vitória em nome de Jesus. Opera com o teu poder, a tua graça na vida do meu irmão, Senhor. Manifesta em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus.